Olá pessoal, meu nome é Mark, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Java, focado na prova de certificação Java CS7. E eu vou falar um pouco aqui pessoal sobre o meu site, que ainda não está no ar, mas em breve, até o final desse curso, ele vai estar aí no ar para vocês terem algumas informações sobre tecnologias e prova de certificação especificamente. E aqui tem algumas informações interessantes para quem vai fazer a prova. Essa prova é composta de 90 questões na língua inglesa, tá? E é um inglês bem básico, então para quem tem um inglês básico já consegue fazer essa prova. Ela é composta de 150 minutos ou 1 hora e meia, tá pessoal? E você tem que acertar 75% da prova, ou 68 pontos, 68 acertos, né, de 90 questões. Então tem que dar uma raladinha aí, estudar um pouco para poder passar nessa prova, né? E são abordados 8 tópicos, né? O que a gente está estudando agora no momento, no nosso curso, que é o Java básico, toda aquela questão de import, de criação de pacote, de declaração da classe, né? O uso do método main, que a gente vai ver ainda, a gente não viu, né? O segundo tópico é trabalhando com tipos de dados em Java. O terceiro tópico, usando operadores e estruturas condicionais. O quarto, criando e utilizando arrays. O quinto é usando laços. Sexto, trabalhando com métodos de encapsulamento. O sétimo é trabalhando com herança. O oitavo, o tratamento de exceções. Então a gente vai ver tudo isso nesse curso, tá? Assim, um conteúdo bem extenso, mas assim, eu vou fazer o máximo para que a gente não consiga, para que a gente não pule nada disso, a gente trabalhe por partes, né? No início vai ser uma coisa mais básica, a gente não vai fazer muita coisa, mas é o que esse tópico aborda, né? Então a gente não pode trabalhar com Java básico já mexendo com herança, né? Então a gente vai bem passo a passo para a gente não se perder, e quando a gente chegar lá no final a gente vai ter um conhecimento e estar preparado para fazer essa prova. Então vamos para o nosso tópico da aula de hoje, e a gente vai falar, pessoal, sobre a declaração da nossa classe em Java. Qual o mínimo de código que a gente precisa para construir a nossa classe em Java. Então deixa eu voltar aqui. A gente aprendeu que o mínimo de código para a gente construir nossa classe é o nome da classe, a palavra reservada class, mais o nome dessa classe, que no caso aqui é pessoa, e seguido da abertura e do fechamento de chaves. Agora, a gente também pode usar na declaração da nossa classe a palavra-chave public, palavra-chave final, palavra-chave implements, né? Ele está implementando uma interface, a gente vai falar sobre isso, não nessa aula, mas em outra aula. A palavra-chave extends, né? Ele está estendendo de uma classe Py, vamos chamar assim, e a abertura e o fechamento de chaves. O que é obrigatório e o que não é, né? Que é o intuito dessa aula, né? É saber unicamente o que é obrigatório e o que não é obrigatório. A palavra-chave public é opcional, final também é opcional. A gente usa final quando a gente quer dizer que essa classe não pode ser estendida de nenhuma outra classe, a gente bloqueia ela. A palavra-chave class é obrigatório, o nome dessa classe também é obrigatório. Palavra-chave implements, ela é opcional, não necessariamente você, para criar a sua classe, você precisa escrever implements, né, implementar uma interface. O nome dessa interface também é opcional. A palavra-chave extends também é opcional. E o nome dessa classe, né, estendida, né, essa classe Py estendida também é opcional, né. Agora, a abertura e o fechamento com chaves é obrigatório. Você não pode deixar de fazer isso. Fazendo um resumo do que é obrigatório, né? O mínimo de código para a gente construir a nossa classe é a palavra-chave class, o nome para essa classe, né? Lembrando do conceito de camel case, né? Você tem que começar a sua classe, né, com
O nome da sua classe tem que começar com a letra maiúscula. E é isso, pessoal. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá para o nosso Eclipse, né? A gente vai fazer isso na prática. Eu vou criar aqui o meu pacote Java básico, eu vou criar uma classe chamada telefone. E o mínimo de código que a gente precisa para criar nossa classe é isso aqui. Você pode ver que não deu nenhum erro, né? E ele aceitou perfeitamente. Agora, eu posso também escrever aqui public e ele não dá nenhum erro, está totalmente aceitável. Agora, isso é redundante, porque toda classe ela é pública. Então, se eu tirar public ou colocar public, é a mesma coisa, né? É opcional por isso. A palavra-chave final, ela bloqueia essa classe e ela não deixa essa classe telefone ser estendida para nenhuma outra classe que venha a ser criada. Eu vou criar uma classe aqui para exemplificar o que eu estou falando. Nosso Java básico, nosso pacote, eu vou criar uma segunda classe chamada telefone móvel. Lembrando o padrão camel case, tá, pessoal? Telefone móvel finish, tá? E eu vou criar aqui bom, eu não vou criar nada não, para não misturar o que a gente for falar. Eu vou estender, né, essa questão de herança, não vamos entrar em detalhes para não confundir, mas vamos chamar essa classe telefone de uma classe pai, né, uma classe maior. Vamos pensar nela como uma classe pai. E essa classe telefone móvel é uma classe filha. Então eu vou estender com a palavra extends em inglês a minha classe telefone. Telefone. E a primeira coisa que vai acontecer aqui é um erro. Mas por que desse erro? A gente vai ver aqui. Ele está dizendo que o tipo, que o telefone, a classe pai telefone, está declarado como final. E ele pede para a gente tirar aqui. Final. Se a gente tirar o final, aí sim a classe telefone móvel vai conseguir estender a classe telefone e não vai dar nenhum erro. Esse é um conceito de herança, pessoal, que a gente não vai entrar em detalhes por conta de ser um outro tópico que a gente vai abordar, né? Por exemplo, tudo que foi implementado aqui na classe pai, né, tudo vai ser herdado pela classe filha, que é telefone móvel. Né? O conceito bem básico é esse. Tá. Agora, como é que funciona a questão de implements? Né? Para implementar uma interface, eu preciso criar uma interface. Eu vou criar aqui no meu pacote Java básico uma interface. Vou botar aqui ter uma interface chamada modelo. Vou botar aqui modelo. Ele está reclamando aqui porque já existe modelo 2. Eu vou finalizar e eu vou na minha classe telefone, eu vou implementar com a palavra em inglês implements o meu modelo. Agora, se eu for lá no meu modelo e criar um método, um exemplo, um int modelo
a minha classe telefone, aqui é modelo 2, né? Obrigatoriamente a minha classe telefone, ela vai ter que herdar aquele método, né? Ela vai pedir aqui para implementar, né? E ele herda aquele método da minha interface. Basicamente é assim que funciona a questão de interface. Então é isso, pessoal. Não tem muito o que falar, porque na verdade essa aula é unicamente para a gente saber o que é obrigatório e o que não é obrigatório para a declaração da nossa classe, né? Eu vou completar aqui em cima para a gente ver tudo numa classe só. Eu vou aqui, por exemplo, estender extends. Então, pessoal, a única coisa que é obrigatória aqui é class e o nome da classe e a abertura e o fechamento com chaves. É a única coisa que é obrigatória. Toda a palavra public, né, é opcional, final é opcional, o extends é opcional, extend telefone móvel, né, implements modelo 2 também é opcional. Então, isso é o mínimo de código para a gente poder declarar a nossa classe em Java. Bom, então a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.